Olá galera, meu nome é Daniel, sou professor lá da equipe Madan, do time Madan. Hoje a gente veio apresentar a vocês um modelo de aula um pouco diferente, o que a gente está chamando de uma mesa redonda. Essa foi a ideia do professor Igor, vou até apresentar a vocês todos. Esse é o professor Diogo Varejão, professor de Geografia e Atualidades, professor Bravin, Olá. Professor de Sociologia e Filosofia, e o professor Igor, professor de História. Tá? O Igor deu essa ideia para a gente fazer um debate em que todos os professores pudessem dar os seus pontos de vista, não só da matéria deles, mas também em termos globais de conhecimento, e que a gente acredita que é um modelo que vai fazer com que o aluno se interesse mais pela aula e que possa fixar melhor talvez a matéria, lembrar daquele bate-papo, uma forma descontraída aí de conversar sobre um assunto. Hoje a gente está aqui no Parque Botânico da Vale, aqui a gente está com a do Jacaré do Papa Amarelo. Do Jacaré do Papa Amarelo aqui atrás. Será que jacaré é aí mesmo? Acho que não, hein? E aí o tema foi escolhido pelos professores. Eu tô meio que sendo um intruso aqui, né, já que eu sou da área de exatas, mas acho que eu vou contribuir com alguma coisa hoje. E o tema de hoje é industrialização. Bom dia a todos, bom dia meus amigos, Bravin, Bom dia. Igor. Bom dia, É um prazer estar aqui nesse ambiente descontraído para a gente conversar um pouquinho, bater um papo sobre industrialização. Primeiramente, o importante é a gente apresentar o que é a indústria, né? A indústria é o processo de transformação da matéria-prima, matéria básica, num bem acabado ou semi-acabado. Tudo isso inserido dentro do setor secundário da atividade produtiva econômica. A história da atividade industrial, ela tem várias feições e vários inícios, né? A gente pode pedir ajuda aí ao Igor para falar um pouquinho dessa formação da história da indústria no mundo. Então, se a gente trabalhar mais ou menos com a ideia de que a indústria é o meio pelo qual se transforma a matéria-prima utilizando máquinas que, por assim dizer, desprezam a atividade humana, não é exatamente isso, né? Mas o homem... O homem como ferramenta. O homem é uma ferramenta do processo. A gente tem as revoluções industriais e, nesse sentido, a gente tem uma data aí que é 1750, né, 1780, é o século XVIII, na segunda metade do século XVIII, quando a Inglaterra consegue produzir tecido, por exemplo, com base nessas máquinas, né? E para muita gente, a gente vai falar que o processo de industrialização é o processo de maquinofaturação, por assim, né? Ou seja, menos mão e mais máquina para produzir. Depois desse primeiro ciclo de industrialização aí no século XVIII, a gente tem um segundo ciclo no século XIX. A indústria ela fica aperfeiçoada, ela aumenta a sua capacidade de produção, ela utiliza novas fontes de combustíveis para alimentar a máquina e para alimentar a indústria e, portanto, aumentar a capacidade de produção da indústria. E no século XX e o século XXI, a gente tem um ciclo de terceira revolução industrial, né? Muita gente na geografia, o pessoal gosta de falar que tem até uma quarta revolução industrial, que é essa revolução muito mais tecnológica, por assim dizer, essa da nanotecnologia, da computação, né? A indústria médica, né? E por aí vai, né? Se olharmos por um viés sociológico, o Diogo apresentou a visão dele, a transformação, a atividade industrial como ela é transformadora, a visão histórica, esse processo de como tudo isso acontece ao longo da história da humanidade. Se a gente olhar por um viés sociológico, o processo de industrialização e todo esse mecanismo de transformação de uma matéria-prima numa mercadoria que vai ser disponibilizada no mercado,
E tudo isso que acontece no entorno dessa atividade, o desenvolvimento tecnológico, a mudança das relações sociais, isso tem um impacto direto na própria forma como os homens se organizaram ao longo da história. É muito comum a gente olhar para o produto acabado sem levar em consideração o trabalho humano ali aplicado. Caso vocês queiram, tem um vídeo, um curta-metragem disponível no YouTube chamado O Emprego, ou El Empleo, um curta argentino, que ele dá uma pancada forte nessa visão. Nós tendemos a despessoalizar, a desconsiderar o trabalho enquanto atividade humana presente na mercadoria, e aí olhar apenas o objeto em si. Essa é uma crítica que Karl Marx vai fazer a toda essa atividade, esse processo então da despessoalização, de separar a mercadoria do trabalho humano, é o que Marx chamava de fetiche da mercadoria. Você acha que, por exemplo, este processo ele pode facilitar no entendimento da diferenciação, por exemplo, do artesanato, onde o trabalho era individual e havia conhecimento da mão de obra para o produto final? O início da quebra desse processo na manufatura, quando máquinas manuais começaram a precarizar o trabalho, e aí o trabalho humano como ferramenta e a maquinofatura, que é realmente um papel secundário dentro desse processo produtivo e muitas vezes abandonado da mão de obra. Quando você olha pela ótica funcionalista lá, com as ideias de Durkheim, ele vai dizer que todo esse processo é o resultado de uma evolução natural, tanto do trabalho, da evolução humana, do conhecimento. Da produção de maneira geral, inclusive no sentido econômico. Sim, né? O próprio movimento liberal, o desenvolvimento do capitalismo, é visto como algo natural. O Marx ele enxerga isso numa visão processual. É um movimento dialético e resulta de um processo. Quando a gente olha a questão do artesanato, a gente pode verificar o que? Num momento da história da humanidade, onde a demanda por mercadorias era uma, e que então as necessidades eram resolvidas a partir de uma produção um tanto mais simples, não simplista na verdade, então você tem uma produção artesanal, onde o indivíduo, o trabalhador, ele vai então controlar todo o processo de produção. E mais do que isso, ele produz para ele mesmo, né? O cara tem uma árvore lá no quintal dele e a esposa fala para ele, não, a gente precisa de almoçar numa mesa. Ele vai lá, arranca a árvore, faz a mesa e usa aquela mesa. Isso. Agora não, agora com o processo de industrialização, agora não, né? Agora mais ou menos desde 1750. A gente não produz para a gente mesmo, a gente produz para o outro, né? Isso. E por isso que o trabalhador, ele é impessoalizado, por assim dizer. Eu não vejo o cara, eu não me vejo no produto, eu não vejo quem produziu. Uhum. E aí tem aí é a consequência sociológica, essa separação de... Isso. Quando a gente vai lá e volta me perdão por usar agora o seu métier, quando nós voltamos para tempos pré-históricos e olhamos como a produção se fazia, na verdade não se separa o trabalho da vida, é uma atividade que é vista de forma integrada. E aí o indivíduo produzia aquilo necessário para a sobrevivência da tribo, por isso o trabalho tribal. Quando nós transitamos ali para as civilizações, o surgimento das primeiras civilizações, e aí a produção tribal voltada para a subsistência da tribo, a obtenção do alimento, ela se transforma, o comércio, a vida nas cidades, ela vai se dar, então a produção artesanal voltada para um comércio, ainda assim o trabalhador ele detinha o conhecimento da produção, detinha o tempo, detinha o objeto daquilo que era produzido e ele fixava o valor então da mercadoria.
Na medida que assistimos então a esse transcorrer da história, a transição então da antiguidade, Idade Média e a Idade Moderna, quando então esse processo artesanal ele vai transitando para a manufatura e mesmo para a maquinofatura com a Revolução Industrial, o que vai acontecer? O trabalhador ele vai perdendo o controle sobre o processo de produção. Mais uma vez, vai entrar um conceito de Marx chamado de alienação. Então ele vai sendo alienado daquilo que ele produz, o tempo gasto para produzir e, obviamente, o controle sobre o preço daquilo que ele produz. Não é mais ele que faz isso. É o que o Adam Smith e o Taylor vão chamar de divisão do trabalho também. Divisão do trabalho. E o que o Durkheim ele vai chamar de divisão social do trabalho. E é isso que marca, da visão de Durkheim e da sociologia funcionalista, a transição da comunidade para a sociedade. Essas relações mais complexas. Só fazendo um parênteses aqui, como eu fiz engenharia, a gente, um pouco na engenharia a gente vê isso, né? Tem algumas coisas que, por exemplo, em economia a gente estuda. Por exemplo, se o aluno hoje pegar um lápis, né? Então, você olha para o seu lápis e vê quanto ele custa. Precificação das coisas. Precificar um lápis é algo muito difícil, que é um lápis aparentemente um objeto muito simples, né? Dificilmente, se a gente perguntar por quantos processos passaram aquele lápis para chegar a ser um lápis, a gente não vai saber dizer. E uma coisa que às vezes quando a máquina surge, o indivíduo começa a sumir, é justamente porque muitas das pessoas, quando vão precificar esse lápis, colocam só o valor atribuído à máquina e esquece o valor atribuído do indivíduo. Porque tem um indivíduo que tem que saber, ele tem uma certa formação, ele trabalhou em cima daquilo e ele tem que saber mexer na máquina, ele tem que saber tudo. Então, assim, o que às vezes acontece na nossa área de professores. Às vezes você vai especificar quanto eu devo pagar para um professor. É difícil para o mercado capitalista enxergar qual é o valor de um professor, né? Então, às vezes o cara fala assim, vou pagar X reais para um professor. Pô, mas isso é muito, mas o quanto isso é muito, né? Então, assim, o indivíduo, à medida que a industrialização foi surgindo, o indivíduo ele foi sumindo atrás das máquinas e mercados como esses nossos, né, como professores, como médicos até, né? Bom, o médico ele cobrou X, o outro cobrou Y, né? O que diferencia o preço deles, né? Então, eu quis fazer um parênteses em cima disso que o Bravin disse, que eu acho que é interessante que a gente... Preço e valor são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, né? Na visão marxista, isso é chamado de valor de uso e valor de troca. O valor de uso ele está ligado a necessidades sociais e isso pode alterar de contexto para contexto social e histórico. O valor de troca, que é realmente então onde se calcula o preço de uma mercadoria por quanto ela vai ser vendida, negociada, tem a ver sim com os interesses capitalistas, de acumulação, de ganho de riqueza, mas que não vai levar em conta realmente essa questão do trabalho humano, que vai ficar justamente destituído, onde se apropria-se de boa parte dessa riqueza que o trabalho humano produz, mas que, devido a esse processo de separação, de especialização da produção, vai acabar, segundo Marx, parando na mão do empresário. Fazendo uma retomada aqui, é legal a gente ter a noção de como é possível se industrializar, né? O Marx ele criou um conceito que a gente vai chamar de acumulação primitiva de capital. Capital, fundamentalmente, é fonte de riqueza. Capital é a capacidade de produzir riqueza. E produzir riqueza é fazer investimentos e reinvestimentos. Então, quem vai fazer industrialização? Quem vai fazer revolução industrial? Quem conseguiu acumular capital. Na primeira revolução industrial, quem conseguiu acumular capital foi a Inglaterra. Por que é acumulação primitiva de capital? Porque é a primeira vez que alguém pensou em acumular riqueza.
no sentido capitalista. E é por isso que nasce o sistema capitalista, inclusive. A Inglaterra explorou alguém do ponto de vista, algum lugar do ponto de vista comercial. Esse comércio fez a Inglaterra juntar riqueza e a partir daí reinvestir, por exemplo, no processo de industrialização. Não é isso? Se pensarmos a nível político, também existe uma correlação. Legal, medidas, isso. tanto a área econômica quanto a área política, mostram que a Inglaterra está olhando para justamente esse ponto. A adoção de uma política mercantilista, na época vigorava, de proteger o mercado interno e aí sim investir, voltar dinheiro para o desenvolvimento das manufaturas. Então isso acaba obviamente promovendo um cenário favorável, além da adoção das medidas liberais, de políticas liberais. Como o Igor comentou, a questão dos aspectos econômicos, da acumulação de capital, além das questões políticas, existe também um outro elemento que é o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento de máquinas que poderão ampliar a produção, tornar isso possível. E por isso a transição da manufatura para a maquinofatura. Aqui temos um engenheiro, Daniel, pode dar uma... quando a gente estuda até no ensino médio mesmo, os alunos veem bem isso, né? A primeira lei da termodinâmica, que é uma lei assim, fundamental, que a gente conseguiu entender como transformar a energia em trabalho, que é uma coisa que o homem não dominava até então. Então James Watt, inclusive, que é o que dá o nome ao watts, né, de potência, né, a unidade de potência, é a máquina a vapor, a queima do carvão, e com a queima do carvão a produção de gás, né, na verdade a queima do carvão, eles vaporizavam a água e esse vapor de água conseguia movimentar turbinas, ou seja, transformar em trabalho. E a partir daí veio toda uma dedução à era de ouro da termodinâmica, com Carnot, com as máquinas térmicas, rendimento de máquina térmica, e primeira lei termodinâmica, segunda lei termodinâmica, terceira lei termodinâmica, até que o homem conseguiu dominar a eletricidade, que foi 100 anos depois, com Maxwell. E aí a gente pode dizer que veio a segunda era da Revolução Industrial. Mas assim, existem várias outras fontes de energia utilizadas, além do carvão e da eletricidade. O que o Daniel traz aí é uma visão técnica muito importante, né, para o processo industrial que a gente vem debatendo aqui no mundo e subsequentemente no Brasil. As fases e as revoluções, elas estiveram diretamente ligadas às ondas tecnológicas. Inclusive isso é muito debatido sobre a necessidade de promover o fim de uma fonte como principal, a viabilidade para o nascimento de uma nova. A gente inicia no processo, as primeiras manufaturas, elas já usavam a força hidráulica, mas a força da água, né, moinhos. Isso, com a primeira revolução industrial, o desenvolvimento da máquina a vapor, trouxe o carvão mineral como o agente principal motor energético da primeira revolução industrial. Na transição do século XIX para o século XX, nós temos aí o motor a explosão e já o início das utilizações do petróleo e os motores e a energia elétrica, né, aí presente. Isso vai dominar a maior parte da segunda revolução industrial, inclusive o próprio capitalismo financeiro. Por falar em motor a combustão, aí ó, o ônibus passando aí, ó. Mostra lá onde, pô. Esse aí é a compressão, porque é diesel. Ah, é? As revoluções tiveram as fontes energéticas como um agente muito importante nessas transformações. O desenvolvimento da própria energia elétrica, né, no final do século XIX para o século XX, e a grande potência do oligopolismo desse início do século XX, onde o petróleo, liderado principalmente pelas 7 irmãs, acabou criando essa política energética voltada ao petróleo, abandonando antigas tecnologias como a própria energia elétrica, motores elétricos. Eles foram perdendo caminho para essa nova tecnologia que se transformou na principal, que
que foi o petróleo, se transformando na principal fonte energética do século XX e até hoje. Nenhum agente é mais utilizado do que o petróleo como fonte energética. Na década de 70, nos anos 60, né, no período pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí uma diversificação maior do processo energético e a entrada na terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica, né? O nascimento da energia atômica, a energia nuclear, né, fontes alternativas e o nascimento de novas fontes, mas que até hoje não superaram o petróleo como fonte principal. A dependência não diminuiu a nossa dependência. Ainda, só um parênteses, Varejão. Aproveitando o que você está falando, isso hoje está sendo muito discutido, essas fontes alternativas aí, justamente por causa e renováveis, né, por causa do meio ambiente, né? Cada vez mais é discutida a questão de como produzir sem agredir tanto o meio ambiente. Inclusive está em alta discussão com o Trump, não estão aceitando os acordos que foram, né? Tá como se fosse jogando no lixo todos os acordos que foram. Protocolos, fontes renováveis, né? Fontes não poluentes, então a energia limpa, a energia renovável, né? Do qual o petróleo não faz parte, né? O carvão não faz. Muitos países voltaram a usar carvão mineral depois da crise do petróleo. Inclusive, após os anos 70, depois de 73, do primeiro choque do petróleo em 73, depois do conflito de Yom Kippur, né? A elevação brusca do preço do petróleo trouxe a utilização novamente do carvão como fonte energética industrial. Devido à inviabilidade do valor do petróleo, o carvão voltou, principalmente nos Estados Unidos e na nova investida industrial chinesa que começa com Deng Xiaoping. E eles vão usar demais o carvão. Ele volta. Foi o tema que o Daniel trouxe aí. O Trump agora, o grande embate dele é o retorno à permissão da utilização do carvão mineral, que estava sendo diminuída sua utilização através dos tratados do Obama. Então, o carvão é uma fonte de grande emissão de poluentes. É um grande impactante no aquecimento global. São os famosos hidrocarbonetos, né? Os dois, né? Petróleo e carvão mineral, né? Isso, carvão mineral e vegetal também, mas o vegetal é menos agressivo do que o mineral. O Varejão pode falar melhor isso aí, o Igor também. As fontes energéticas, elas foram, digamos, determinantes para várias guerras que ocorreram no mundo, né? Sim, tanto guerras em termos de carvão na Primeira Guerra Mundial, né? E com a Alsácia-Lorena por exemplo, e o petróleo depois já no pós-Segunda Guerra Mundial, grandes até hoje, né? Os vários conflitos que vão se desenvolver no Oriente Médio depois da Segunda Guerra Mundial estão relacionados infelizmente o petróleo não é todo mundo que tem, né? Isso, que é ainda a maior fonte, né? A principal fonte energética do Brasil. Qual é a principal fonte energética do Brasil? É o petróleo. Né? Comumente se fala, é hidráulica. Não, ela é a principal fonte de energia hidrelétrica. Ela é elétrica, mas energia é o petróleo, né? Como a gente chegou aqui de automóvel, ônibus. Inclusive do ponto de vista econômico, o Brasil é bem dependente da produção de petróleo, né? Para gerar riqueza interna, né? Apesar do programa pró-álcool lançado no governo militar na década de 70, Geisel, né? Inclusive o projeto do carro álcool foi desenvolvido lá no ITA. Hoje em dia o álcool não está sendo mais sustentável, né, por causa do preço da plantação de cana-de-açúcar. Isso aí foi muito discutido no governo Dilma, né? Falavam que as plantações de cana-de-açúcar estavam substituindo a comida e um dia a comida no mundo ia acabar, coisas desse tipo. Talvez os alunos sejam interessantes, aproveitando que o Bravinho falou de um vídeo. Tem um vídeo que você pode achar na internet, que é muito legal, que chama A Morte do Carro Elétrico. Como que o projeto do carro elétrico começou a ser desenvolvido nos Estados Unidos em 1990, por aí, e eles não deixaram o projeto ir para frente justamente porque eles queriam manter o petróleo como a principal fonte de energia. Mas voltando para o Brasil, a indústria no Brasil surgiu de forma muito tardia. A indústria aeronáutica, por exemplo, surgiu em 1950, mas o Igor acho que pode falar melhor disso aí pra gente. Então, é legal a gente falar do processo de industrialização do Brasil, né? Do ponto de vista histórico, a nossa industrialização, como o Daniel acabou de falar, ela é bem tardia, ela vai acontecer no século XX,
né? Até hoje o Brasil não é efetivamente um país altamente industrializado, né? A gente tem uma dependência da economia agrícola, do agronegócio muito grande, mas a nossa a gente tem uns períodos de surto industrial no Brasil no século XIX e no iniciozinho do século XX, lá no segundo reinado, com a era Mauá, né? A gente tem um surto de industrialização ali. O Mauá, ele era um grande produtor de café e investiu o capital dele num processo de industrialização que não deu certo, embora a indústria tenha se iniciado no Brasil nesse momento. Com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil com dificuldade de importar mercadorias industrializadas, o Brasil nessa altura do campeonato era profundamente dependente da produção de café, da exportação de café. O Brasil adota uma política de substituição das importações com Venceslau Braz, isso daí. E aí a gente tem um novo ciclo, por assim dizer, de surto industrial no Brasil. Mas, efetivamente, o Brasil passa a ter políticas públicas de industrialização com o nosso amigo Getúlio Vargas lá a partir da década de 30. Inclusive, a Companhia Vale do Rio Doce, se eu não me engano, em 1941, 42, por aí, ela foi fundada pelo Vargas, né? Junto do processo, nesse processo de industrialização do Brasil. Só um pouquinho antes, Igor, eu acho muito importante a gente lembrar e trazer aqui para esse debate a constituição de uma infraestrutura. Como você citou Vargas, ele traz para o Brasil um processo de logística utilizando as primeiras constituições infraestruturais das ferrovias. Então, Mauá que traz as primeiras ferrovias para o Brasil no final do século XIX. Segundo reinado, né? Isso. Pedro II. E durante as primeiras décadas do século XX, essas ferrovias foram estruturadas para o transporte de escoamento prioritariamente de café. Quando a gente tem a crise de 29 e a oligarquia cafeeira brasileira ainda no cerne do processo econômico brasileiro, a gente favorece a transição para a indústria utilizando essa infraestrutura que era do café, e o papel do Estado como promotor de subsídio, o papel do Estado como promotor de subsídio a troca da oligarquia cafeeira passar para a burguesia industrial. Então é a fonte de capital que o Brasil vai usar nesse período, com o Estado por trás. Chamava-se nacionalismo econômico. Isso é o que a gente chama de nacionalismo econômico, que é a ação do Estado para o desenvolvimento da economia. Existia no mundo um novo momento depois de 1929, com a grande crise produtiva. E a nova busca por um novo cenário econômico que se apresentava no mundo trouxe os processos tardios industriais. Então as indústrias tardias, que o Brasil assim se configurava. No Brasil, o nosso modelo foi a substituição das importações. A gente passou a produzir aquilo que a gente importava. Países asiáticos, por exemplo, buscaram outro modelo, que eram as plataformas de exportação. Eu ia produzir para vender para o mundo. E as nações buscaram diferentes formas. A América Latina, em demasia, buscou a substituição das importações como industrialização tardia. Só fazendo um questionamento para o Bravinho, aproveitando que você falou do Getúlio Vargas, eu acho que no termo social, mas assim, né, foi nessa época que o Brasil criou a conscientização que precisava existir algo mais concreto para determinar as relações entre patrão e empregado, né? Por isso que Getúlio Vargas foi o precursor da legislação trabalhista, e até tem aquele jargão que era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Que o pessoal fala na história. A CLT fomenta o processo de industrialização, ela contribui no processo de industrialização, porque com direito, com o trabalhador urbano tendo direito, ele vai trabalhar na cidade e vira mão de obra potencial, né, para a indústria. Essa é uma situação que a preocupação de Vargas se voltava principalmente para os trabalhadores urbanos.
A CLT de 43, ela vai ter como elemento principal, preocupação principal, as relações de trabalho, capital, trabalho, nesse cenário urbano, mesmo que incipiente ainda. A legislação que vai estabelecer os direitos trabalhistas para o homem do campo virá somente depois. É certo que algumas das bases dessa relação trabalhista ou do capital-trabalho lançadas pela CLT estão ainda hoje presentes e que acabaram de passar por algumas mudanças com a reforma trabalhista. Algumas mais de 100, né? Mas um dos argumentos constantemente utilizados para justificar essa reforma trabalhista era que a nossa legislação era da década de 30, 40. Né? Agora, mais de 60% da CLT passou por transformações. Ao longo de vários anos. Inserção de 13º salário, por exemplo. Férias. De férias. Agora, remuneradas. Agora, se você comparar, a legislação trabalhista dos Estados Unidos é da época, década de 30. Então tá lá. A justificativa não é o tempo, né? Não pode ser o tempo que foi, e sim a situação. Na verdade, a justificativa hoje ela não é temporal. A justificativa hoje é a necessidade de determinados grupos sociais. Que na verdade a criação dela também foi a necessidade de um grupo, né? Na verdade, de dois grupos. Do grupo dos trabalhadores para adquirir direitos e para os empresários terem disponibilidade de mão de obra na cidade. A justificativa apresentada muito é temporal. Agora, o que traveste isso, o que está por trás, a gente sabe. Toda essa política global de influência neoliberal que a gente recebe a partir dos anos 90 duramente, e as necessidades... o processo da legislação, da mudança da legislação Exato, trabalhista. porque a globalização, assim como no Brasil, ela vai descentralizar a indústria brasileira, apesar da ainda grande concentração no Sudeste e em São Paulo, mas a gente tem uma dispersão nos últimos anos para o Nordeste, para o Centro-Oeste, mas a região concentrada, assim falado por Milton Santos, ainda continua com mais de 50% de toda a atividade industrial. A região concentrada é o Sudeste e Sul. A gente vai estar perto de 70% de toda a indústria brasileira no Sudeste e Sul. O Milton Santos chama de região concentrada. Ela concentra essa infraestrutura informacional. Mas essa pressão mundial para deslocar a indústria para onde ela pode ser mais barato, para onde ela pode sofrer menor pressão sindical, para onde ela pode executar até mesmo mais dumping. Isso faz com que o Brasil tenha que se expor a um processo austérico trabalhista como esse. Não tenha, mas utiliza como argumento e se fragiliza dentro do cenário, fragilizando ainda mais o trabalhador. Fragiliza o trabalhador, que é, logicamente, a relação mais vulnerável dentro desse trato, né? Dentro do processo aí, capital-trabalho, trabalhador mais vulnerável. A gente vê na televisão, em jornais, que a justificativa é que no mundo todo é assim, mas não quer dizer que algo é feito no mundo todo de uma forma que é a forma correta, talvez. E que é bom, né? E na verdade também não é feito no mundo todo. Exato, não é feito no mundo todo. Isso aí foi muito discutido, principalmente na Ásia, a forma da exploração do trabalho na Ásia, né? Porque eles linkam aqueles tigres asiáticos justamente a mão de obra extremamente barata que eles tinham na época, né? Que favoreceu a plataforma de exportação. Exatamente. Até Getúlio Vargas acreditava-se que o Brasil não tinha petróleo. E hoje em dia a principal fonte de energia do Brasil é o petróleo, que foi, digamos assim, a busca por petróleo, até surgiu aquela história de Monteiro Lobato. Só a Petrobras nasce do governo de Getúlio Vargas, né? E que o petróleo, aí começou aquela campanha, o petróleo é nosso e tal. Então acho interessante que realmente Getúlio Vargas ele mudou a chave do Brasil para o lado da indústria. O Vargas, o petróleo é nosso. Por que o petróleo é nosso? Porque o petróleo ele é extraído por uma empresa 100% estatal. É o nacionalismo econômico, né? Isso. Que quando a gente vai monopólio. A gente vai evoluindo no tempo, por assim dizer, não é que tá melhorando ou piorando, não é isso que eu tô falando. A gente vai passando no tempo, o Brasil vai mudando essa postura nacionalista. Vem o JK, ele abre o nosso mercado, por exemplo, e implantou um plano econômico, por assim dizer, chamado de nacional desenvolvimentismo. O Estado continuava
controlando a indústria de base, o setor metalúrgico, siderúrgico e petróleo, por exemplo. A indústria pesada, a indústria pesada, mas ao mesmo tempo o Estado abria o mercado brasileiro para a indústria branca, por exemplo, né, eletrodoméstico. Abrir o mercado brasileiro para a indústria de automóveis. Falar até isso, pode falar até melhor, né? Que o Brasil ele basicamente rodoviário hoje em dia por causa de Getúlio Vargas. Por conta dessa política Getúlio Vargas, JK ele abre para esse modelo que a gente vai chamar de internacionalização da indústria. E a prioridade era atrair a maior indústria mundial ainda, que era a automobilística. E para atrair essa indústria, o que ele faz? Ele muda a nossa matriz de transporte. Ele passa a dar prioridade aos investimentos em infraestrutura no rodoviarismo e segura os outros modais, o ferroviário, o hidroviário. Então ele cria esse modelo rodoviarista que atinge o Brasil até hoje e é um dos modelos e um dos processos que traz um certo custo país elevado ao processo produtivo brasileiro, né? O nosso rodoviarismo, o nosso transporte é um gargalo, ele diminui nossa viabilidade concorrencial, porque o nosso custo de transporte tudo muito mais caro. Exato, né? A gente tem agora, por exemplo, o governo aumentou o diesel em 20%. Né? O que isso vai significar? Isso vai significar vai aumentar mais tudo, praticamente todo veículo a carga no Brasil ele é movido a diesel, né? Só o automóvel que é a gasolina no Brasil. As indústrias automobilísticas, Volkswagen principalmente, que é a mais lembrada, né, com a história do Fusca e tal, que concentraram na região do ABC Paulista, inclusive elas ficaram tão fortes que elas foram os berços para os primeiros sindicatos fortíssimos que vieram a gerar depois os governos que a gente vê hoje em dia. Do ponto de vista político, elas são tão fortes que a gente sempre tem, por exemplo, baixa do IPI em ciclos, né, de crise econômica. Vamos diminuir o imposto sobre produtos industrializados. Quem é o principal beneficiado? É a indústria de automóveis. Eles têm um lobby muito forte com o Estado brasileiro, historicamente, desde JK. Os incentivos fiscais, né, que eram dados. E a gente nunca abandonou esse modelo internacionalista desde JK. Acho que não. A gente tem esse nacional desenvolvimentismo, ou seja, o internacionalismo da nossa economia, com o JK, com a ditadura militar, com o Sarney, com o Collor, com o Itamar, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Lula, que tem muita gente que acha que é socialista, com a Dilma, que todo mundo acha que é socialista. Não, esses caras, o que eles fizeram? Eles internacionalizaram a nossa economia e, historicamente, desde a década de 50, a gente vem reforçando esse processo de internacionalização. Isso atualmente dentro do contexto da globalização. Exato, mas aí tem uma mudança em 90, sim. Porque até 90 eu importava a empresa e a partir de 90 eu passei a importar o produto. Isso daí. Mas isso é grave. Isso é grave. Isso é pior. Então, mas a característica do modelo neoliberal que é adotado. Então, o que eu faço? Inclusive, eu abandono a indústria de base como agente do Estado. E eu passo a vender. É a privatização. A partir dos anos 90, quem é privatizado? CSN, Vale, todo mundo. Ou seja, eu começo a nem mais o capital da Petrobras é aberto. Né? Eu acho interessante o Diogo falar sobre isso, que como que Getúlio começou esse processo de industrialização justamente com a indústria de base, como que ele negociou a CSN na Segunda Guerra, que talvez seja até um dos motivos pelo qual o Brasil foi instigado, né? Dizem que foi porque derrubaram um submarino, um barco brasileiro. Perdão, desculpa, irmão. Derrubar um barco ficou esquisito. Eles naufragaram, acho que é melhor. Naufragaram. Até 41, o Brasil é um estado neutro na Segunda Guerra Mundial, né? E o Brasil mantinha diálogos muito próximos, tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos. E os Estados Unidos ofereceram uma grana para o Brasil, ofereceram não, né? Através de uma negociação entre Estados, Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos financiaram a construção da CSN. O Franklin Delano Roosevelt, ele lança uma política chamada de boa vizinhança, né? Que resultou nos acordos de apoio tecnológico e financeiro. Essa política da boa vizinhança, ela tem impactos interessantes, inclusive na própria
Na indústria de entretenimento. Isso, os acertos com o Walt Disney, e aí nasce-se um personagem. Carmen Miranda vai dançar lá e o Zé Carioca nasce. O Zé Carioca nasce. Personagem de Disney, né? Quando você repara justamente o Zé Carioca, dá para se perceber ali os estereótipos a partir dos quais, na verdade, o Brasil e os brasileiros eram enxergados lá fora. O Zé Carioca, o malandro, o preguiçoso, essa é a figura, é a representação feita dos brasileiros a partir do ponto de vista mais intelectual, o Zé Carioca é um malandrão, né? Malandraço. Mas o Sérgio Buarque vai descrever isso muito bem lá com Raios do Brasil, né? Em 36 ele vai definir como que é o brasileiro, E como o Daniel citou, né? Começa, isso, como o Daniel tinha citado, e o Igor e o Bravin trouxeram aí o nascimento da indústria de base no Brasil, isso é uma classificação industrial, de tipos de indústria. A gente pode classificar a indústria como tradicional e tecnológica, então é tradicional e dinâmica, mas quanto ao bem produzido. Quando a indústria ela transforma o bem básico em semi-acabado, geralmente ela é uma indústria de base ou pesada, uma siderurgia, uma indústria do cimento, uma petroquímica. Agora, quando ela transforma esse bem semi-acabado em máquinas ou equipamento, ela vai produzir um capital, então ela é chamada de bens de capital. É a indústria de bens de capital ou indústria intermediária, que é aquela que transforma o bem semi-acabado em máquinas e equipamentos, né? Indústria de motores, né? Indústrias hidráulicas, são as de bens de capital. E a gente tem a indústria de bem de consumo. A gente pode dividir elas até em três. Bem de consumo durável, que é quando o bem tem uma longevidade maior e o seu consumo não está ligado ao seu fim. Por exemplo, um automóvel. Você tem um semidurável, que é quando ele tem um tempo de vida média, 2, 3 anos, por exemplo, um calçado, um vestuário, e aquele que é finalizado com o seu consumo, por exemplo, alimentos, remédios, bebidas. Então, bens de consumo não durável. E aí a gente classifica a indústria quanto ao bem produzido, base ou pesada, intermediária ou de bens de capital, ou bem de consumo ou leve. São os tipos industriais que a gente pode ter aí. E a questão tecnológica? Se enquadra nessa indústria leve? A gente pode levar para uma outra classificação, que é a tradicional e a dinâmica. Dentro da dinâmica, a gente tem outras subdivisões. São diferentes tipos de classificação da indústria. Porque quando a gente então sustenta a economia ou a industrialização nesse caminho da de base, a de bens de capital ou a de consumo, e aí é mais ou menos o que o Brasil vivenciou ao longo da sua trajetória, onde então essa tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, apesar de institutos como ITA, IME, e USP e Unicamp, que ao longo do tempo serviram como polos avançados de tecnologia, na medida que esses investimentos eles não se sustentam ou a ausência de uma política pública para pesquisa e desenvolvimento, a nação ela tende a perder espaço, já que a nível internacional as grandes potências são grandes potências na medida em que elas desenvolvem tecnologias. Só Bravinho, aproveitando nesse bate-papo aqui, a gente teve uma vez lá no ITA uma palestra com o então ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Ele deu uma aula inaugural lá em 2013 ou 2012, se não me engano. E ele estava mostrando dados assustadores para a gente. Você pegar a Suécia, por exemplo, que é um país que praticamente não tem uma matéria-prima quase nenhuma, né? A gente produz um aço, vende para ela e ela manufatura esse aço, transforma e vende, vamos supor, 800 vezes mais caro para a gente, revende para a gente. Tu pega o Japão,
ilhas vulcânicas que não têm recurso mineral algum e importam praticamente tudo o que precisam, minério de ferro, alumínio, carvão, e transformam isso. Inclusive os jatos que a gente estava querendo comprar um tempo atrás, estava bem na discussão, eram justamente suecos, porque eles estavam na dúvida realmente porque dentro desses acordos é tão importante o desenvolvimento tecnológico, que dentro desses acordos tem cláusulas que dizem se o conhecimento vai ser repassado ou não para o país que está comprando. Eu lembro que essa complicação se deu com a importação de jatos norte-americanos. A Lockheed Martin criou empecilhos para porque não queria transferir o uso do conhecimento acerca do software utilizado para navegação, sistema de armas. A gente está tão atrasado, lá no ITA a gente tem laboratórios de propulsão e tal, que estão às vezes parados porque essa ideia de espiões, que espiões não existem espiões justamente na área da indústria, né? É por isso que o Brasil tem a BIM, por isso que os Estados Unidos tem CIA, por isso que exatamente, porque, por exemplo, às vezes eles veem um país, o Brasil conseguindo lançar um primeiro VLS, que inclusive explodiu lá em Alcântara, matou gente, né? E eles falam, não, assim, então tal peça nós vamos parar de vender para o Brasil. Aí eles param de vender tal peça e aí a gente fica preso naquele... porque a gente não tem a tecnologia para produzir aquilo ainda. Eu lembro recentemente que o Brasil sofreu visitas da OIT, OIT não, Agência Nuclear, porque motor a Marinha Brasileira estava desenvolvendo um processo em Resende, no Rio de Janeiro, de enriquecimento de urânio mais barato que em outros cantos do mundo e que resultaria na produção de um motor nuclear para os submarinos brasileiros. Isso causou um certo espanto, um desconforto internacional, porque o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação Atômico. Então você só pode enriquecer até um certo grau para fins energéticos não bélicos. E sobre o argumento de visitar por risco de transformação bélica, eles queriam conhecer a tecnologia. Aí eu lembro que os caras deram foi uma das poucas vezes, assim, que a gente percebe a criatividade brasileira. Vocês não sabem, se entra tanto de urânio aqui, tem que sair tanto de urânio lá. Então é só fazer os cálculos que vocês não precisam ver o maquinário, precisa ver todo o processo se dá. Quando a gente fazia visitas em empresas, né, tem áreas estritamente restritas e a espionagem hoje em dia, dá para ver, até inclusive o FBI foi invadido, os e-mails da Hillary Clinton, o pessoal pegou. Então assim, a espionagem nessa área industrial é algo muito sério. Quando você entra em uma indústria, eles te passam certa senha, você tem que seguir exatamente os códigos, todos os protocolos. Porque... Mas sempre foi assim, né? Historicamente sempre foi assim. Um querendo roubar a ideia do outro, por assim dizer. Se você pega, por exemplo, omite o período histórico, os séculos, você diz lá, duas grandes potências que estão investindo rumo ao desconhecido, produzindo tecnologia para desbravar novas áreas. Quem é? Digo, se você não fala ali o século XV, XVI, você vai dizer Estados Unidos e União Soviética. Isso daí, mas é Portugal e Espanha. Para vir aproveitando que você pode até nos dizer melhor, esse processo de industrialização, ele modificou até a forma pelo qual o ensino é passado para os alunos, né? O conceito de universidade que surgiu lá na Idade Média, que é um conhecimento universal que queria se passar, hoje em dia você já vê que ele é um conceito muito mais voltado para o trabalho, né? Então assim, às vezes você pergunta para um aluno do ensino médio, às vezes você não pergunta o que você vai estudar, mas assim, com o que você quer trabalhar. Então esse conceito de que o aluno tem que ter uma profissão, tem que ter um trabalho, já está muito inserido na sociedade, né? Aí podemos olhar isso a partir de alguns aspectos. A ideia do trabalho, por exemplo, conceitualmente falando, seria toda atividade física ou intelectual realizada de forma planejada pelo homem com o intuito de obter algo que sirva para atender a uma necessidade sua. Então, essa é a definição clássica de trabalho. O que nós temos hoje é essa
transformação do trabalho, do trabalho em emprego. E o trabalho se torna tão importante na vida do homem que você não pergunta, não se identifica quem você é, mas a partir daquilo que você faz. Então você pergunta quem é Igor, eu sou professor. Digo, não estou perguntando o que você faz, mas quem é você? Então isso não está tão entranhado em nosso ser que a gente não consegue separar mais isso. E o conhecimento se dá nesse sentido, né? Eu não quero saber porque eu quero saber porque eu preciso saber para ter um emprego, para sobreviver. Isso. Se você olha, por exemplo, para essa história do conhecimento, a produção do conhecimento, a gente pode retornar a momentos, assim, a antiguidade, por exemplo, o nascimento da própria filosofia, esse desejo de conhecer o mundo que te cerca, ele não está relacionado realmente ao fazer algo. Inclusive você vai ter em alguns momentos a própria ideia de Platão separando isso, e essa é uma situação que chega aos dias de hoje, na verdade, essa separação entre o indivíduo que pensa e o indivíduo que faz, que trabalha no chão da fábrica. E isso impactou, de certa forma, a desvalorização do ensino técnico no Brasil, porque o trabalhar na história do Brasil sempre esteve muito ligado à figura do escravo. Então, mesmo depois da abolição da escravidão e ao longo do século XX, os investimentos em cursos técnicos ainda hoje acabam se voltando basicamente para filhos de trabalhadores. É isso daí. Porque é essa massa, ou pelo menos esse grupo, que vai buscar o curso técnico. Quem tem uma condição de pagar, de custear uma educação, vai buscar justamente a formação intelectual. Daí a separação. Bom, em termos do pensar científico, que a gente olha assim, vamos verificar que ao longo da antiguidade a filosofia e a ciência não se separavam. Eram justamente ali juntos, já que buscavam compreender a totalidade dos fenômenos que cercavam o homem e o próprio homem inserido nisso. É justamente quando esse processo de industrialização e enraizamento do sistema capitalista vai se dar aí nos séculos 18, 19, que a supervalorização da ciência, assumindo um caráter pragmático, a produção de conhecimento voltado para a produção, para o desenvolvimento tecnológico, ele vai ganhando um espaço. Daí a separação entre filosofia e ciência. Inclusive, pode só te interrompendo, se você pegar hoje nas universidades, né, o número de alunos que procuram fazer matemática ou física, estou pegando a minha área, é muito menor do que os alunos que procuram fazer engenharia, né? Entende? Então essa diferença ainda é muito clara hoje em dia, né? Sim. Acha-se que quem faz matemática ou física não vai produzir nada para a sociedade, né? Não se enxerga o valor desse profissional. Aplicado, né? Não é aplicado, puro, né? É puro, não é aplicado. Aí você percebe, então, porque numa sociedade onde o fazer, o produzir, ele ocupa um espaço de importância na forma como se pensa a própria sociedade, a valorização do ensino superior, mas nessas áreas, das engenharias. E não das outras áreas, como o caso da matemática, ou mesmo das áreas de ciências humanas, porque o produto final... Essas daí perderam quase completamente a importância. Agora, quando você vai pensar o mundo exclusivamente a partir desse critério pragmático, aí você esbarra num outro problema. Pensar pragmático, pensar em termos de produção, o quanto eu posso lucrar com isso nos tem colocado hoje numa certa encruzilhada. Para alguns, a passagem já se deu, o momento de retorno, a destruição do meio ambiente, as questões ambientais, aquecimento global, os efeitos climáticos extremos que vão se produzindo numa constante, para alguns isso já se deu.
Então, mais do que nunca, talvez, o resgate da filosofia, da própria sociologia, ou mesmo de pensar de forma integrada os problemas humanos, que envolveria conhecimento das ciências humanas, da natureza e mesmo da matemática, se tornam extremamente necessários. Por quê? A questão ética, ela tem que se colocar na mesa e o cálculo tem que ser feito, não em termos de lucratividade, de ganhos econômicos, mas se nós queremos ou não queremos continuar enquanto humanidade na face da Terra. Questões sociais envolvidas aí nesse assunto. Inclusive, uma das perguntas que o professor de matemática mais ouve depois que você ensina determinada matéria, onde eu vou usar isso? Que o aluno ele sempre quer saber a forma que ele vai usar aquilo de alguma forma. Então, assim, ele não consegue enxergar que se a humanidade nunca fez essa pergunta anteriormente. Hoje em dia que ela é feita, quando eu vou usar isso, onde eu vou usar isso. Os filósofos, né, os renascentistas, eles pensavam por pensar e desenvolviam a ciência pela ciência, né? Não tinha essa missão de que ela deveria... Era o prazer de conhecer. Exatamente, não tinha essa missão de que ela deveria produzir algo, né? E voltando um pouco, o Brasil falou que a ideia de que hoje a gente tem que estar pensando em retroceder, porque a gente viu que a gente já exauriu exatamente o sistema. Um modelo, né? Hoje em dia você vê modelos de consumo minimizados, né? Consumo sustentável. Então você vê hoje em dia pessoas defendendo assim que eu uso a mesma camisa todo dia. Né, ou tenho duas camisas e revezo ela. Então, assim, pessoas estão começando a mudar esse conceito de que você tem que parar um pouco de consumir, o que foi muito vendido. Isso não é tão culpa do homem em si, mas foi muito vendido pelos governos. Né? Então, assim, se começou nos Estados Unidos, mas no Brasil, você pega na era do Lula, teve o boom do consumo, né? Você é o que você consome, então assim, todo mundo tinha que ter o carro, antes de virar o ano já tinha que ter o carro, ou o celular, etc. Mas a coisa está no detalhe. A gente, quando, por exemplo, você assiste um jornal, o cara fala bem assim, ó, o Brasil não vai crescer a quantidade do que era previsto. Crescer o quê? Qual é o tamanho de crescer? A economia do mundo cresceu 0,5%. Isso significa que pelo menos 0,5% mais de energia vai ser necessário. Isso significa que mais eu vou demandar da natureza. Isso significa muita coisa. Qual é o custo do crescimento? Então, qual é o tamanho que a gente quer chegar? Então, essa ideia de que a China chega a crescer 7% ao ano. Então, que ideia é essa de crescer? É o advento do desenvolvimento, da boa economia. Mas que crescer é consumo, é você comprar, é desgastar. Então, qual é o tamanho que a gente tem que ter? Não dá para capitalismo ou um sistema econômico capitalista sem a questão do consumo e do crescer. E aí manter esse crescimento constante. Tem que ser sustentado sempre, né? Sempre. Aí é uma questão de se pensar a diferença entre consumo e consumismo. E se as economias globais, mais uma vez, aí envolve a questão da ética dos negócios, de uma ética ambiental, de colocar o ser humano como elemento principal nessa equação e não lá o ganho financeiro, porque senão a gente vai assistir um agravamento dessas questões ambientais que estão colocadas hoje. O Daniel falou que o governo faz isso ou aquilo, mas na verdade o governo adota um modelo de pensamento, né? É um modelo de pensamento. Por assim, não é culpa do governo, mas é um modelo de pensamento que está em voga num determinado contexto que o governo tem que adotar, porque senão ele rema contra a maré. Eu imagino, o governo atual no Brasil, ele tem 94% de rejeição. Então ele faz a escolha de quem? É a sua? É a escolha de quem? Se 94... É do modelo, É do modelo que ele já adotou, que é o modelo que está por trás de todo o processo, que é a atividade produtiva, que quer o quê? Ampliar as lacunas produtivas, garantindo lucro, como por exemplo, deixando o trabalhador mais vulnerável na relação. As medidas se darão ao interesse de alguém. Do nosso neoliberalismo. Exato, é o aprofundamento, que por exemplo atingiu vertiginosamente as sociais-democracias ou os países de terceira via na Europa. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha.
Esses países são apelidados pela sigla, num acrônimo, PIGS, a porco. Os PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Por que eles são os PIGs? Por que eles são os porcos? Porque eles largaram as coisas sujas. O que é sujo? Excesso de vantagem trabalhista, garantias ao trabalhador, e baixa viabilidade de lucro para a empresa se colocar lá. Se eu estou fazendo parte de uma comunidade onde é livre a circulação de capital, pessoas e empresas, esses países passaram a não ser interessante, porque eu busco aquele que oprime mais o meu trabalhador, que é mais fácil. O que aconteceu com eles? Foram asfixiados praticamente até a morte, entraram numa grave crise econômica, aí vem um modelo liberal ofertar para eles: olha, eu te dou dinheiro, eu te empresto para você melhorar, mas para isso você vem as minhas regras, são as medidas de austeridade, corte de direito trabalhista, corte de gastos do setor de saúde e educação. Então, é essa a solução que nós estamos querendo? É esse o modelo? Portugal está se recuperando com social-democracia, né? Portugal não entrou nessa dança. Diferentemente da Grécia, que está numa guerra da população contra as medidas de austeridade. E a Grécia não recuperou. Adotando medidas de austeridade, não recuperou. Portugal foi no caminho contrário, Portugal está se recuperando, né? Para pensar isso, para pensar um pouquinho isso, você acha também lá no YouTube um documentário sobre Milton Santos, baseado num livro dele, Por uma Outra Globalização, ela vista do lado de cá. Você acha lá esse vídeo que ele dá alguns caminhos para você pensar um pouco. This shirt sells for $14.99, and the women who made the shirt got paid 3 cents. Liz Claiborne jackets, made in El Salvador. The jackets are $178, and the workers were paid 74 cents for every jacket they made. Alpine Costerios, 31 cents an hour. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidade. Um outro aspecto dessa relação capitalismo, meio ambiente, consumo, tem uma escola alemã do começo do século XX, sociólogos, filósofos que se reuniram, chamada de Escola de Frankfurt. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas e outros tantos. E aí eles vão pensar essa relação capitalismo-trabalho, capitalismo e economia, capitalismo, meio de comunicação, e que cunhou-se o termo indústria cultural. Todo esse esforço de convencimento sobre as pessoas para consumir cada vez mais, e aí é preciso ir justamente ali a um nível quase que inconsciente, moldar os desejos, criar demandas. Aí essa construção, como foi dito há pouco, dessa noção da necessidade de ter certas mercadorias para que você se coloque frente à sociedade como alguém. A tua existência, ela não se dá a nível de essência, mas de aparência, o que você tem. E essa situação nos leva a um problema muito sério, por incrível que pareça. Na medida em que, por exemplo, as tecnologias se renovam constantemente, a posse de um bem para se apresentar, e aí o status que isso representa, também muda constantemente. Daí você tem certas crises existenciais e problemas a nível psicológico, quase psiquiátrico, que leva à frustração, por exemplo, não ter aquele objeto. E a nossa juventude, ela tem sofrido muito com isso. Essa dificuldade de consumir aquilo que os meios de comunicação apresentam como tal, e mesmo essa renovação constante dos objetos e a necessidade, então, de aquisição. E aí descambamos no consumismo. Esse também é um outro campo onde a filosofia ela se torna importante. Questionar os fundamentos da própria conduta humana, quer seja em termos econômicos mais amplos, ou mesmo na sua vida privada, particular. Essa capacidade crítica, a criticidade que a filosofia ela
cria ou ajuda a criar nos indivíduos, ela acaba se tornando um problema. E aí quando você para olhar, assim, mantém a filosofia no ensino médio, tira a filosofia do ensino médio, isso também tem a ver justamente com essa forma de como se pensa o homem. Qual o aluno que a sociedade precisa realmente, né? Se é um aluno que tem esse poder de crítica, né? Ou se é um aluno que realmente nem pensa nisso. Nem pensa. Funciona pela inércia. Funcione pela inércia, exatamente. A Plebe Rude, aquela banda de punk rock, tem uma música legal chamada Cale a Boca e Consuma. Exatamente. Olha aí, né? Várias bandas, você pega a geração Coca-Cola também, do Legião Urbana, né? Então, é isso. Bom, galera, encerramos aqui nossa primeira mesa redonda aí, discutindo industrialização. A gente abriu em várias vertentes aí. Queria agradecer muito o professor Diogo pela presença aí, professor Bravin, obrigado. Professor Igor, foi muito legal o que a gente fez. Eu gostei muito desse bate-papo aqui, acho que vocês também devem ter gostado. Acho que vai ser muito produtivo aí para vocês, alunos, e fiquem espertos aí porque a gente vai fazer mais bate-papos desse. Eu acho que é uma forma diferente de vocês aprenderem a matéria e fixarem aí para os concursos, Enem, vestibulares que forem fazer. Para mais informações aí também acesse nosso site, madancurso.com.br, e o nosso canal no YouTube, onde você vai poder acompanhar não só essa discussão aqui, mas várias outras aulas que nós estamos gravando também, tá? Até a próxima!